conflito no Oriente Médio está esquentando cada vez mais, o confronto entre Israel e o Irã parece estar se tornando irreversível. Na manhã de hoje, o exército israelense realizou um grande ataque de retaliação contra o Irã e o Líbano. Um grande número de aviões israelenses bombardeou com sucesso seus alvos. Nas redes sociais, circulam vídeos mostrando Israel destruindo vários depósitos de armas, arsenais e lançadores de mísseis. Mas, afinal, por que Israel decidiu retaliar? Vamos dar uma olhada nos últimos acontecimentos antes de mergulharmos em outras questões importantes da agenda. Aproveite e deixe um like no vídeo para apoiar a nossa equipe que se dedica bastante à produção de conteúdo. Esse simples gesto de curtir nos ajuda a proteger o canal contra possíveis ataques recentes. Inscreva-se e não se esqueça de ativar o sininho para acompanhar as últimas notícias e os conteúdos cuidadosamente preparados para você. Agora, voltando aos eventos mais recentes, o Irã lançou uma série de mísseis balísticos contra Israel na noite de terça-feira, forçando mais de 10 milhões de pessoas a buscar abrigo em bunkers no céu. Mísseis e interceptores se enfrentaram, resultando em grandes explosões. No entanto, a maioria dos ataques iranianos não atingiu seus alvos como planejado. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, fez um alerta direto ao Irã, afirmando que Teherã cometeu um grande erro e que pagaria por isso. Segundo fontes israelenses, durante o ataque, cerca de 181 mísseis foram lançados contra Israel e as Forças de Defesa de Israel, IDF, conseguiram interceptar a maioria deles. Mesmo assim, fragmentos e destroços caíram, causando incêndios e danos, inclusive na Jordânia, onde um palestino perdeu a vida. Além disso, 2 israelenses ficaram feridos. As explosões puderam ser ouvidas em várias partes de Israel, incluindo Jerusalém e o Vale do Jordão. Durante transmissões ao vivo na televisão estatal, repórteres chegaram a se deitar no chão para se proteger. Um dos foguetes atingiu uma escola rural no centro de Israel e imagens do local mostraram grandes danos na estrutura, embora felizmente ninguém tenha se ferido. O major-general Rafi Milo, chefe do comando da Frente Interna, visitou o local do impacto e se reuniu com as equipes de socorro. As defesas aéreas de Israel mostraram-se eficazes, segundo informações do IDF. Além disso, os Estados Unidos também deram suporte a Israel em suas operações de defesa. Reconhecendo antecipadamente a ameaça do Irã, as Forças de Defesa de Israel, IDF, conseguiram interceptar parte dos mísseis lançados. Apesar disso, alguns impactos isolados foram relatados no centro e no sul de Israel. A IDF enfatizou que o ataque não prejudicou a operação da Força Aérea Israelense e que todos os aviões, sistemas de defesa aérea e controle de tráfego aéreo continuaram funcionando plenamente. Após o ataque, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu se reuniu com o gabinete de segurança em um bunker fortificado perto de Jerusalém. Durante a reunião, ele reafirmou que Teherã havia cometido um grande erro e que pagaria por isso. Netanyahu também afirmou que o ataque do Irã contra Israel havia falhado graças ao avançado sistema de defesa aérea israelense, que é um dos mais sofisticados do mundo. Ele ainda expressou sua gratidão aos Estados Unidos pelo apoio fornecido. Netanyahu destacou que o Irã não compreende a determinação de Israel em se defender, assim como a vontade de retaliar contra seus inimigos. Na mesma ocasião, o primeiro-ministro fez referência a outros inimigos da região, como o líder do Hamas, Yahya Sinwar, e o alto comandante militar do grupo, Mohammed Deif, além de mencionar o líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, líder do Hezbollah, e o chefe do Estado-Maior-General do grupo, Fuad Shuker, também não entenderam a seriedade da situação, disse Netanyahu. Ele alertou que aqueles que não compreenderem agora logo entenderão, reforçando sua posição. O primeiro-ministro afirmou que Israel atacará todos aqueles que os atacarem. Netanyahu continuou dizendo que essa é a realidade, onde quer que Israel tenha que lutar contra o triângulo do mal, referindo-se a
Jordânia, Gaza, Líbano, Iêmen, Síria e Irã. Ele fez um apelo para que as potências mundiais se unam e apoiem Israel na sua oposição ao regime de Teherã, destacando que essa é uma escolha clara entre opressão e liberdade, entre bênção e maldição. Ela nunca foi assim, disse Clara aos jornalistas. Enquanto isso, Israel está em marcha e o triângulo do mal está em retirada, enfatizou Netanyahu. Ele garantiu que Israel fará o que for necessário para manter essa tendência a alcançar todos os objetivos da guerra e, principalmente, garantir o retorno de todas as suas propriedades e a preservação de sua existência e futuro. E o Irã afirmou que disparou contra Israel em retaliação pelos ataques que resultaram na morte de oficiais do Hezbollah e do Hamas, além de militares iranianos. Um dos ataques aéreos israelenses em Beirute, na semana passada, matou o líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, e o general da Guarda Revolucionária Abbas Nilufushan. Ismael também foi citado referindo-se a outro líder militar importante, um alto funcionário iraniano, foi supostamente morto em um ataque israelense em Teherã, ocorrido em julho. A Guarda Revolucionária do Irã afirmou que, em resposta, atacou 3 bases militares. Um funcionário iraniano informou a Reuters que a ordem para lançar mísseis contra Israel veio diretamente do líder supremo do país, o Ayatollah Ali Khamenei. O oficial também mencionou que Khamenei está em um local seguro. Em abril, houve um ataque anterior envolvendo o lançamento de 300 mísseis sem o uso de aviões. Esse foi o primeiro ataque direto comandado pelo Irã contra Israel, mas foi frustrado pelos militares dos Estados Unidos e seus aliados. Como resposta, Israel retaliou com ataques aéreos contra alvos iranianos. Apesar dos ataques, um grande conflito foi evitado, segundo uma declaração da Casa Branca. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ordenou que o exército americano ajudasse Israel na defesa contra os ataques iranianos, além de derrubar os mísseis direcionados ao país. Pouco depois da meia-noite, o comando da Frente Interna das Forças de Defesa de Israel anunciou a suspensão das restrições impostas nas áreas centrais de Israel, incluindo Jerusalém e em partes do norte do país. Em resposta ao incidente, o contra-almirante Daniel Hagar também participou da coordenação das operações e defesas, reforçando a cooperação entre os Estados Unidos e Israel diante da escalada do conflito. O porta-voz das Forças de Defesa de Israel, IDF, informou aos repórteres no início da noite que a Força Aérea Israelense continua operando com plena capacidade e que novos ataques poderosos serão lançados no Oriente Médio ainda nesta noite, assim como ocorreu no ano passado. Ele destacou que os sistemas de defesa aérea de Israel e dos Estados Unidos têm sido eficazes e que a cooperação entre os dois países na detecção e resposta aos ataques foi estreita. O porta-voz também afirmou que as investigações sobre o resultado dos ataques ainda estão em andamento e que Israel não deseja fornecer todas as informações ao inimigo. Ele enfatizou que o Irã tomou uma ação significativa nesta noite, empurrando o Oriente Médio para uma nova escalada de tensões. Israel agirá no momento e local de sua escolha, seguindo orientações políticas, e o ato desta noite terá consequências. A Guarda Revolucionária do Irã alertou que, se Israel optar por retaliar, estará ciente de que haverá respostas adicionais por parte de Teherã. As represálias poderiam ser ainda mais destrutivas e devastadoras, segundo um oficial de defesa dos Estados Unidos. Ele declarou que as forças americanas que ajudaram a proteger Israel durante o ataque com mísseis iranianos estão preparadas para fornecer suporte adicional de defesa a Israel após o ocorrido. O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, falou por telefone com o ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, reafirmando o compromisso inabalável dos Estados Unidos
com a segurança de Israel. Além disso, Pat Ryder, porta-voz do Departamento de Defesa dos IRA, confirmou essa colaboração estreita entre os dois países para lidar com as ameaças e garantir a defesa israelense. O porta-voz do Pentágono, em declaração oficial, afirmou que o secretário de Defesa, Lloyd Austin, reforçou o compromisso inabalável dos Estados Unidos com a defesa de Israel. Ele destacou que o país permanece bem posicionado para proteger tanto seus próprios ativos quanto os de Israel no Oriente Médio. Pat Ryder, porta-voz do Pentágono, também mencionou que o Irã lançou quase o dobro de mísseis balísticos na terça-feira em comparação com o ataque direto contra Israel em abril. A Direção de Segurança Pública da Jordânia confirmou que suas defesas aéreas interceptaram mísseis e drones durante o ataque iraniano a Israel em abril. A Força Aérea Real da Jordânia, junto com seus sistemas de defesa aérea, respondeu a um grande número de mísseis e drones que violaram o espaço aéreo jordaniano durante esse ataque. De acordo com um comunicado, os ataques receberam uma condenação generalizada, mas foram bem recebidos por alguns como uma resposta aos assassinatos de líderes importantes, incluindo o líder do Hezbollah. Eles afirmaram que o ataque com mísseis iranianos foi uma retaliação pelo sangue de seus heróicos mártires das milícias iraquianas apoiadas pelo Irã. O comunicado advertiu que qualquer ação hostil contra o Irã colocará em perigo os interesses americanos na região. As bases e interesses dos Estados Unidos no Iraque e em áreas adjacentes seriam alvos, segundo o Comitê de Coordenação da Resistência Iraquiana, que também pediu a Israel que não utilizasse o espaço aéreo iraquiano para retaliar contra o Irã. O ataque iraniano ocorreu após as forças de defesa de Israel iniciarem um ataque terrestre limitado no sul do Líbano na segunda e na terça-feira à noite, mesmo com os avisos dos Estados Unidos sobre um iminente ataque iraniano. No início do dia, Netanyahu falou sobre os grandes desafios que o país enfrentará, pedindo unidade e instando a população a seguir as instruções do Comando da Frente Interna. A missão permanente do Irã nas Nações Unidas em Nova York declarou que o país não havia alertado os Estados Unidos sobre o ataque a Israel devido ao medo de um ataque iminente. O Comando da Frente Interna ordenou aos moradores de Gush Dan, uma região central de Israel, que permanecessem próximos a abrigos antiaéreos ou outras áreas seguras até novo aviso. Fontes israelenses que falaram anonimamente ao New York Times mencionaram que esperavam que o Irã atacasse 3 locais aéreos militares e um centro de inteligência em Tel Aviv, que foi evacuado. A Embaixada dos Estados Unidos em Jerusalém emitiu um alerta de segurança, instruindo os funcionários e suas famílias a permanecerem em suas posições até novo aviso. O Pentágono também afirmou que os Estados Unidos aumentariam suas forças no Oriente Médio em vários milhares de soldados, adicionando novas tropas e expandindo as atuais em um certo número de militares já estacionados na região. O vice-secretário de imprensa do Pentágono, Sabrina Singh, declarou que esses reforços incluiriam aeronaves de combate como F-16, F-15E, A-10 e F-22 e que o número de tropas na região aumentaria significativamente. Na terça-feira, o Comando Central dos Estados Unidos informou que mais 3 esquadrões de aviões de combate desembarcaram na região, juntando-se a um que já estava presente